Oi, tudo bem? Você chegou a mais um vídeo aqui da nossa jornada, nosso desafio 2021, de Gênesis a Malaquias, livro por livro do Antigo Testamento, ok? Então seja bem-vindo, obrigado pela sua conexão, obrigado pela sua companhia, você que chegou até aqui. Você pode me ajudar divulgando esse canal e assim nós vamos fazer com que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas possíveis, né? Então vamos alcançando o povo aí, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho para quando nós tivermos novos vídeos você seja avisado e possa assim desfrutar desse conhecimento. Antes de mais nada, antes de começarmos, eu quero que Deus te abençoe e te guarde. Levante o rosto sobre ti e te dê a paz, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a graça salvadora de Jesus de Nazaré esteja manifestando na sua vida, hoje e sempre. Amém. Seja abençoado ao entrar e ao sair e tudo aquilo que te diz respeito, tá bom? Ok, vamos lá. Nós já caminhamos cronologicamente na nossa leitura Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Essa é a leitura cronológica, ou seja, dos fatos, dos acontecimentos. Quando você vai ler a Bíblia, devido os livros estarem da forma que estão e não estarem colocados da forma cronológica, existe um certo desafio para você entender todo esse organograma, por assim dizer, né? Então, muitas pessoas desistem, muitas pessoas têm como um tabu a questão do Antigo Testamento por não entenderem essa questão cronológica. Eu já falei com você sobre esses livros, já comentei alguma coisa sobre Levítico e Deuteronômio, sobre o livro de Ruth, falei já sobre Salmos, Provérbios, Cânticos, Eclesiastes, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e agora chegou o momento de nós trabalharmos o que aconteceu nesse período do 2 Reis, 1 Reis e 2 Reis. Falamos alguma coisa. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu convido que você assista o vídeo anterior, do primeiro livro de Reis, e depois você entra nesse livro aqui, tá bom? E aí você vai ter uma sequência da história. Nós temos muito conteúdo, muita coisa para falar aqui, então eu vou procurar, vamos ver se eu consigo fechar hoje, para que você já esteja lendo aí a todo vapor, ok? Bom, primeiro livro de Reis, ele vai ter uma divisão, porque vai retratar que Salomão reina no lugar de Davi e depois vem a divisão do reino, vem o reino dividido de Israel, tá? E esses relatos dos acontecimentos se dão parte no primeiro livro de Reis e outra parte no segundo livro de Reis. O autor, segundo a tradição, o autor é Jeremias que escreveu esses livros. O que nós podemos destacar aqui no livro de 1 Reis, além do que já falamos no vídeo anterior? Nós vamos ver um personagem aqui no primeiro livro de Reis, um personagem Elias. É um personagem que surge na história, ele vem assim, o Elias de Tisbe, ele era tisbita, né? Então Elias aparece de uma forma misteriosa e depois ele vai embora, ele sai de cena, levado ao céu num redemoinho. E Elias, ele vai confrontar o reino norte, o rei Acabe. Ele vai falar sobre a questão de como Acabe, como eles estavam conduzindo ali. Então havia um distanciamento da ideia principal, que era um distanciamento, que eles distanciaram de Deus, e Elias vai buscar corrigir isso através das suas mensagens, dos seus atos. Ele vai ser confrontado com Jezabel, Acabe, o próprio Acabe, então ele vai denunciando os pecados do reino norte. Elias vai subir ao céu, como diz o texto, num redemoinho, e na sequência o seu sucessor é Eliseu. Eliseu também vai continuar seu ministério no reino norte e não no reino sul, muito embora ele foi contemporâneo de reis que reinaram no reino sul, que era o reino de Judá. Então vale a pena você fazer essa leitura e ver a trama, o enredo,
tudo aquilo que estava envolvido e envolvendo as questões e os personagens do Reino Norte e também do Reino Sul, ok? Então, é nesse período aqui do segundo livro de Reis que os profetas vão entrar em cena e vão dar a sua profecia. Aqui no segundo livro de Reis seria mais ou menos assim, é um período onde que aparecem os profetas entregando as mensagens, chamando o povo para uma volta, a um arrependimento, ou voltar a sua atenção a Deus. Nós temos aqui alguns personagens, dividido assim, Oséias e Amós. Esses dois personagens, esses dois profetas, eles ambos profetizam para o Reino Norte, para Israel. Então, primeiro aparece, vamos dizer assim, vamos pegar o primeiro que foi o Oséias. A história, o enredo do livro de Oséias é o seguinte: Oséias é um profeta, está servindo a Deus, temente a Deus, e ele vai acabar, por orientação de Deus, a ir para uma casa de prostituição e tomar de lá uma esposa chamada Gomer, tá? Então ele vai lá e se casa com Gomer e ele tem filhos com essa mulher. E acaba sendo que os nomes desses filhos representavam os pecados de Israel. Gisrael, desfavorecida, não meu povo. Na sua leitura você vai encontrar esse enredo no livro, que na verdade é uma mensagem através dessa família que Deus está trazendo através do profeta Oséias. É uma mensagem para que o povo entendesse qual que era a situação atual deles e onde eles estavam e o que Deus queria com isso. Queria que eles voltassem, que eles tivessem uma nova história, uma outra história. Então, o livro de Oséias, a base, o conteúdo dele é essa mensagem. Deus pegando esse homem e através da história dele, da família dele e os filhos que ele teve, uma mensagem para Israel. E isso trazia muita frustração, trazia assim muito questionamento na cabeça do povo na época, porque era uma mensagem viva. Então essa foi a mensagem do livro de Oséias. O livro de Amós, que também vai ser para Israel, Amós entra em cena como aquele profeta que é um profeta do interior, um profeta criador de boi, de gado, cultivador de sicômoros ou figos silvestres. Então Amós é aquele cara que não estudou, aquele cara que não foi lá nas escolas, né, dos profetas, dos religiosos. Então ele aparece em cena, na sua simplicidade, trazendo uma mensagem de arrependimento. E na sua simplicidade, a sua forma mais grossa de falar, ele acaba ofendendo as mulheres ali do Reino Norte, chamando elas de vaca. A expressão é bem essa, ó, suas filhas de Bazã. O touro de Bazã era o touro na época. Então, a mensagem de Amós ela era muito dura, simples e dura. E soou como uma mensagem ofensiva. E o povo, logicamente, não gostou disso e acabou perseguindo Amós. Uma palavra, uma mensagem muito forte do livro de Amós, um versículo, buscai-me e vivei, né? Então, é uma mensagem assim que Amós busca lançar para o povo. E tem o prumo, tem a questão do prumo, né? Que Deus, era uma alusão, a metáfora, o seguinte, que Deus passaria o prumo e aquilo que estivesse torto, aquilo que estivesse fora e teria que ser pedido conta. Então Amós entra em cena trazendo essa profecia e a sua palavra envolvendo todos os seus contemporâneos. E o povo acaba expulsando ele, fala, pega aí o seu pão e vai profetizar lá na sua terra e tal. E Amós acaba sendo rejeitado também. Tem dois profetas, Jonas e Naum, que eles vão profetizar para o mesmo povo. Eles vão profetizar para Nínive. Num primeiro momento, segundo o livro de Jonas, Jonas ele vai, com a sua missão, pregar para Nínive. Ele sai da sua missão, ele sai do seu compromisso, ele não vai não vai ao final daquilo que ele foi
chamado num primeiro momento, né? Ele foge, vai para uma direção oposta e ele acaba enfrentando adversidades pelo fato de não ter ido pregar a mensagem aos ninivitas. E depois de uma situação que ele passa lá apurado, o peixe engole ele, ele fica 3 dias lá no ventre do peixe, o peixe vomita ele, e aí ele entende que era melhor ele ir, ele vai pregar para Nínive, e quando ele prega para Nínive, a cidade levava uns 3 dias para ser percorrida, ele faz tudo em um dia só, e ele sobe e fica numa montanha apreciando, ele fica observando a montanha, da montanha o que ia dar. Na verdade, já revela que no início ele não queria ir, ele questionou essa mensagem para levar essa palavra para os ninivitas, né? Então, quando você vê no final do livro de Jonas, ele termina o livro emburrado, porque Deus perdoou aquele povo, ele termina de mal, não tem assim um enredo, um final da história, tá? Então o Jonas acaba que meio de mau humor, porque o povo arrependeu. É uma teologia da época que foi escrito, porque era questão da teologia universal. Deus ama todos, Deus não amava só os judeus, o alvo do amor de Deus não era apenas os judeus, mas toda a humanidade. E por Nínive ser uma nação gentílica, por assim dizer, eles acabam sendo alcançados pelo amor de Deus, ok? O nosso outro personagem, que vai também trazer uma mensagem para Nínive, que são 2 profetas que têm o ministério a levar uma mensagem para um povo gentílico, tá? Então mostra essa ideia de um Deus que ama a todo mundo, todos os povos, tá? E quer que eles voltem-se para ele e acabem se relacionando com ele. Foi o profeta Naum. Naum, ele profetiza mais ou menos assim: olha, vocês tiveram uma oportunidade que vocês perderam. Vocês tiveram a chance de um arrependimento, vocês tiveram a chance de se voltar para Deus, porém não aproveitaram. Então a oportunidade é perdida, vocês vão ser destruídos. E na verdade os ninivitas eram os bárbaros, tá? Os bárbaros que pregar para esse povo não era uma tarefa fácil, porque eles tinham muito medo dos ninivitas por serem bárbaros e terem costumes assim, muitos terríveis, tipo colecionar a cabeça de gente, dos seus inimigos, esfolar pessoas vivas, ainda em vida, amarrava a pessoa lá, esticava e começava a arrancar o couro dela. Então era uma nação que tinha esses costumes, essas barbáries, então não era qualquer profeta que ia pregar para esse povo, ok? Bom, agora vamos falar sobre os profetas que profetizaram para Judá e o profeta que profetizou para Edom. Tudo isso antes do período do cativeiro babilônico. Então essas mensagens, esses mensageiros, essas pessoas que vieram trazendo uma palavra, queriam e desejavam que o povo não necessariamente chegassem a ir para o cativeiro, mas não foram ouvidos e pelo fato de não serem ouvidos, acabam sendo entregues ao cativeiro, que é uma disciplina, um cativeiro que dura 70 anos. Vamos lá. Para a tribo de Judá, quem profetizou foi Abacuque. Abacuque, ele aparece em cena falando sobre uma vida de fé, embora que haja escassez das coisas ao redor. E fica muito famoso o Abacuque quando ele prega a vida pela fé, ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu vou confiar no Senhor e tal. Então ele chama o povo num período de grande escassez que estava por vir e chama para uma confiança em Deus. Tá? Então a base, ou a ideia central do livro de Abacuque é essa, vida pela fé, viver pela fé. E é uma chamada também ao povo a voltar-se os seus caminhos para Deus. Miqueias, ele é um profeta que profetiza para o reino sul, que é Judá,
e ele fala sobre a ideia mais ou menos assim, olha, de fato foi observado em Judá, e Judá foi encontrado em Judá uma falta, uma transgressão, que vai torná-lo passível de uma punição. Né? Ou então foi indiciado por Deus. Ó, há indícios de que vocês cometeram tal coisa, e isso não vai passar, vai passar batido, vamos dizer assim. Isso não vai deixar-se de considerar isso. Isso tem que ser apurado. E acaba que essa questão de quando vem o acerto de contas, Judá vai acabar tendo que prestar contas para Deus. Sofonias, ele é um mensageiro também, que ele vai falar assim, olha, está vindo o grande dia do Senhor. O Miqueias fala, foi encontrado em vocês culpa, né? Vocês estão sendo indiciados por isso. E o Sofonias fala, o dia do Senhor está chegando. E ele usa a expressão assim, olha, vocês acham que o dia do Senhor é um dia de glória, esplendor? Não, o dia do Senhor vai ser um dia de choro, de cinza, de lamentação e tal. Então esses profetas estão falando antes do acontecimento do cativeiro babilônico. Então toda essa mensagem, todo esse enredo, o próprio Abacuque, né? Olha, vida pela fé, vai ser necessário vida pela fé, porque vai vir uma grande escassez, vai vir um momento aí de grande dificuldade, né? Então que vocês vejam que não tenha fruto, não tenha alimento, vocês vão ter que confiar no Senhor. O Miqueias falou, olha, e é isso mesmo, porque foi encontrado culpa em vocês, foi encontrado culpa em Judá, e vai ter que ser prestado contas. O Sofonias falou, e tem mais, o dia do Senhor está chegando, e não vai ser dia bacana não é dia legal não, é dia de cinza, de choro, de lamento, de sofrimento. Aí vem o profeta Isaías. O profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, ele tem 66 capítulos, e o livro de profeta Isaías, ele é curioso, a gente tem que prestar atenção nele pelo seguinte, o livro de profeta Isaías, ele profetiza, ele era um profeta da corte, ele profetiza bem antes do cativeiro babilônico, e o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, ele tem 3 momentos, né? Então ele tem os escritos de Isaías, que é do capítulo 1 a 39, os escritos de Isaías mesmo, tem o Deutero Isaías, que é vem uma repetição de algo, ou de o que Isaías veio falar mais um tempo posterior, e o Proto-Isaías. Então, a divisão do livro do 1 ao 39, tá? Que é os escritos de Isaías, depois do 40 ao 55, que fala sobre Isaías, mas que provavelmente não foi Isaías que escreveu, e 56 a 66, que é uma outra parte. Então, o livro de Isaías é dividido de 3 partes. E uma das mensagens centrais do livro de Isaías é a questão da agonia e glória do sofredor. Né, do Messias sofredor, está lá no capítulo 53, né, o servo sofredor. Então é curioso, e você quando lê o livro de Isaías, você divide ele em 3 partes, 1 a 39, 40 a 55, 56 a 66, e vai mostrar a agonia e a glória do servo sofredor, tá bom? Lembrando que Isaías era um profeta da corte, ele estava muito perto do rei, e da corte, ele tinha acesso, ele era um profeta nobre, tá? Então, curioso das visões de Isaías, das visões que os profetas tiveram, né, suas revelações, algumas visões eles tiveram em sonho, outras visões eles tiveram em êxtase, que é um estágio mais aprofundado de um transe hipnótico, tá? Um êxtase, eu já vou falar isso aí porque é isso mesmo. Então, eles têm visões. Necessariamente dentro de uma visão não quer dizer que ele viu literal, tá? As visões acontecem no inconsciente, no imaginário, ok? É aquilo que você tem, que você sonha, tem visões, ou então você está num momento e você estava orando e teve uma visão. Então aquilo não aconteceu literalmente, palpavelmente, concretamente. Aconteceu sim, mas dentro no seu interior, nos recursos que você tem
e que todos têm para que a visão manifeste, tá bom? Então Isaías diz lá, no ano da morte do rei Uzias, uma coisa assim, eu vi o Senhor. Então ele teve uma visão. Nessa visão, ele tem lá um chamado e ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? E tem até a questão do anjo pegar lá a brasa, o Atenaz e tocar na boca dele. E ele falar, olha, eu agora sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de pessoas de impuros lábios, mas aí o Senhor purificou ele e tal. Então essa visão, e o que ele viu na visão era um sinal, um atestado que ele não se autocondenasse ou se proibisse, limitasse para pregar a mensagem. Então ele estava agora tendo um aval, uma ideia, uma percepção que ele ia pregar essa mensagem de uma forma mais desenvolta, tá bom? O profeta Jeremias, que também é um profeta que ele prega antes do cativeiro e por um período no cativeiro, tá? O profeta Jeremias, ele é o profeta conhecido como profeta chorão, né? E o Jeremias chora. Jeremias, de fato, ele sofreu muito. No início do livro do profeta Jeremias, ele fala assim, eis que sou uma criança, não sei falar e tal. E na visão que ele tem, naquilo que Deus revela a ele, fala, não, eu aqui te chamei, eu vou enviar, você vai em meu nome, para de pensar assim. Porque ele tinha uma ideia de pequenez, né? E Jeremias é conhecido como o profeta chorão. E uma das mensagens que a gente pode destacar é uma situação que Deus fala com ele numa visão, fala, Jeremias, pega aí sua túnica bonita, pega um cinto muito bonito, e aí ele amarra, né, aquele cinto, compra aquele cinto novo, bonito, que servia de adorno para sua túnica, e Deus pede que ele pegue aquele cinto e vá à margem do rio e coloque lá, enterre. E passa um tempo, depois dele ter enterrado esse cinto, logicamente umidade, e o cinto vai ficar inválido, porque vai apodrecer. E Deus fala com ele, Jeremias, vai lá ver aquele cinto e tal. E ele cava, pega aquele cinto, o cinto está todo danificado, todo podre, já não tem serventia. E ele fala, mas está podre. E aí Deus fala com ele, é isso, o que eu quero que você entenda e entregue essa mensagem para o povo de Israel, é isso. Eu escolhi Israel para ser o povo, meu povo, como ser um adorno para mim, que ia enfeitar. E eles acabaram que hoje estão apodrecidos, inválidos, não tem, ao invés de me representar, eles estão dando uma mensagem, uma ideia totalmente diferente. Então o profeta Jeremias tem essa mensagem, ele escreve os livros de reis, né? E Jeremias, ele no final da vida dele, ele é sequestrado e levado para o Egito, ele termina a sua vida no Egito. Ele não queria, ele queria ficar ali, mas um grupo de pessoas pegam ele e leva ele para o Egito. Ele passou um tempo ele sofreu muito, porque prenderam ele num tronco, judiaram dele, né? Então vale a pena você ler esse enredo, essa história do livro de Jeremias, nesse contexto, nessa ideia, tá? Nessa ideia. Lamentações atribuídas a Jeremias, né? Porque o livro trata do choro quando, olhando agora, depois da invasão, né? Depois da invasão da Babilônia no Reino Sul, acontece que tem muita desgraça, muita ruína, aquela beleza, aquela formosura foi tudo embora, aquele esplendor por causa dos saques, das investidas, das destruições. Então acontece essa mudança no cenário, né, as ruínas, e ele vai escrever, Jeremias escreve, né, atribuído a ele também, sobre esse estado de calamidade, de sofrimento. Curiosamente, tem um profeta, Obadias, que ele vai profetizar a Edom. Por que esse profeta traz uma mensagem para Edom? Os edomitas eram parentes, aparentados dos israelitas através de Esaú. Os edomitas, quando os inimigos vinham para invadir Judá, Jerusalém, o povo ali do sul, os edomitas ficavam vendo os inimigos passando e falavam, escuta, vocês estão indo aonde, hein?
Ah, nós estamos indo ali invadir o reino de Judá. Ah, espera aí que nós vamos ajudar vocês. Então os edomitas, mesmo sendo aparentados, e outrora, lá atrás, nos dias de Moisés, que eu já falei isso para você aqui nos vídeos anteriores, que Moisés foi proibido de perturbar ou desassossegar os edomitas. Então ele teve que cortar por suas divisas para não entrar no território de Edom. E aí vem uma mensagem, né? Obadias, que era uma rixa entre irmãos, uma briga entre parentesco, e o profeta fala assim, olha, você não deveria ter se alegrado no dia da ruína do seu irmão, você não deveria ter ajudado os seus inimigos a pelejar e a destruir o seu irmão, você não deveria ter pego o seu irmão e vendido ele trocado por um par de chinelas, de sandálias, você não poderia ter denunciado o seu irmão quando ele fugia dos inimigos. E aí Edom é penalizado e vai acabar que Edom, o povo de Edomita, vai sofrer a consequência e uma destruição, tá bom? Bom, acho que aqui é isso. Tá, voltando aqui, no exílio babilônico, que aconteceu, a primeira investida da Babilônia foi no ano 609 a.C., depois uma segunda em 598 e depois a terceira investida em 587. Os babilônicos acabam pegando o povo de Judá, boa parte do povo que era apto para alguns ofícios na Babilônia, eles foram levados para a Babilônia para aprender a cultura da Babilônia. Alguns que eram pessoas que não teriam assim um futuro promissor, foram deixados na terra para que cultivasse a terra, para que ficasse ali, para que as feras não invadissem, para que a terra não ficasse totalmente abandonada, porque havia muitas coisas, áreas de cultivo ali que eram produtivas, que poderiam ser usadas, né? Acontece que vai um grupo para a Babilônia, fica um grupo, tá? E nesse ínterim, um profeta que foi levado para a Babilônia, que ele participa do exílio da Babilônia, foi Ezequiel, e Ezequiel profetiza, né, que haveria uma restauração, que é a famosa mensagem, o vale de ossos secos, né? Então, Ezequiel lá na Babilônia, ele recebe uma visão, ele recebe uma instrução, várias instruções, tá? Muito legal você ler o livro de Ezequiel, entendendo que ele está aqui no cativeiro babilônico, e o cativeiro babilônico foi profetizado por Jeremias, que seria 70 anos, era uma disciplina, né? Disciplina tem tempo para começar e tem tempo para acabar. Então, por 70 anos, Israel, os judeus seriam levados para o exílio babilônico. No exílio, o profeta Ezequiel acaba profetizando, tá? Teve até um rei que Jeremias falou para ele assim, Jeremias, antes de acontecer, falou, ó rei, você vai para o cativeiro. O Ezequiel mandou uma mensagem para o rei, falou, ó rei, você não vai ver o cativeiro. Esse rei ficou, poxa, o que esses caras estão querendo? Esses caras não estão com nada, né? Um fala que eu vou, que é o Jeremias. E o Ezequiel mandou a mensagem que eu não vou ver o cativeiro. Quer dizer, então eu não vou. Então essas duas mensagens acabam trazendo uma confusão na cabeça desse rei. Mas acontece que, de fato, cumpre a palavra de Jeremias e cumpre a palavra de Ezequiel. A palavra de Jeremias é que vem uma incursão da Babilônia, pega esse camarada e leva ele para a Babilônia. A palavra de Ezequiel cumpre que, quando chegando perto da Babilônia, vazaram os dois olhos dele para que ele não visse. Então ele foi e não viu. Ele foi e não viu o cativeiro. Cumpriu-se a palavra. Ezequiel, vale ossos secos, né, que Deus fala, olha, porventura ganhar vida, Ezequiel, esse filho do homem, ele fala, tu sabes, Senhor. Então ali na visão, aquele vale de ossos secos vai se unindo e vão criando corpos e a coisa vai ficando assim, e trazendo vida, e no final falta o quê? Falta o espírito de vida, né? Então a ideia aqui, tá? A ideia é que era uma mensagem que o povo, ainda que estivesse olhando e visse aquela sequidão, não encontrasse vida no local, Deus traria vida para esse povo. Passa o cativeiro babilônico, e aqui tem umas curiosidades que eu quero falar para você. Quando o povo de Judá, os judeus, vão para o cativeiro babilônico,
eles chegam lá e encontram a cultura babilônica. Existem dois momentos para Israel muito significativos. O momento pré-cativeiro, onde acontecia, ou eles tinham o judaísmo antigo, o judaísmo raiz, vamos chamar assim, né? Vou colocar aqui, ó. Opa, vou colocar numa outra cor, tá? Judaísmo raiz, tá? O judaísmo raiz. Nós vamos perceber essa mudança e eu preciso falar isso para você. Então, antes do cativeiro, eles tinham as leis, tinham os livros e tal. Porém, muitos dos livros tinham escritos, mas a Bíblia, nesse período aí, ela não estava compilada num único livro. Isso vai acontecer paulativamente. Começa a acontecer a união, a canonização, né? Primeiro aconteceu foi o Torá, foi no primeiro século depois de Cristo, isso lá na frente, mas os livros estavam assim numa biblioteca, estavam assim espalhados numa biblioteca. Imagina os escritos. Por exemplo, lá tem Isaías, tem 39 capítulos. Então cada capítulo estava escrito numa parte. Então estava muito espalhado. Então, os escritos, eles vão ter um tempo, né? Do ano 1000 a.C. ao ano 400 a.C. É nesse período que muitas literaturas, muitos livros foram sendo compilados e foram acabadas as obras, tá? Então não foi escrito lá no ano tal. Tem até um fato curioso aqui, que é o livro de Jó, eu vou falar já dele para você. Então os livros, eles levam tempo, eles foram sendo redigidos, e lá na frente, por volta do ano 400, por exemplo, a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ela vai ter a sua conclusão no ano 400 a.C., tá? Que eles vão concluir esses escritos. E ela só vai ser canonizada ou colocada na ordem no ano 100 depois de Cristo, tá? Então, o que é o judaísmo raiz? É uma expressão de judaísmo de fé antes do cativeiro babilônico. Porque quando os judeus vão para o cativeiro babilônico, eles foram conhecer a modernidade. Até então, eles eram um bando de caipira, era um povo lá lavrador da terra, era um povo que estava lá vivendo a vida. Desculpa a expressão, mas é bem isso. Quando eles vão para o cativeiro babilônico, e eles vão encontrar lá aquelas construções magníficas. Quando chegaram lá, os babilônicos perguntaram, escuta, que Deus vocês servem? Eles falam, não, nós servimos ao único Deus, né? Ao Deus criador de todas as coisas, poderoso, ele é forte, ele é o único Deus. Aí quando os babilônicos olharam, falaram, engraçado, se ele é o único Deus, poderoso, de tal, por que ele deixou vocês virem aqui? Então por que os nossos deuses venceram o seu Deus? E eles ficaram numa sinuca de bico. Eles tiveram que arrumar uma resposta. E qual foi a resposta? Tcharam! Idolatria. Então, antes do cativeiro babilônico, se encontrou arqueologicamente muitos ídolos, tá? Ídolos na terra de Israel. Depois do cativeiro babilônico não se encontra, não se acham esses artefatos de idolatria. E inclusive aconteceu algo muito interessante. Quando eles chegam lá no cativeiro babilônico, que é aqui, a partir do cativeiro, no período pós-cativeiro, vai nascer o judaísmo rabínico. O judaísmo rabínico virá depois das reformas de Esdras e Neemias, ok? Antes não tinha. Então depois, quando vai passar o cativeiro, que eles vão ter que reformular sua história, eles vão ter que reformar sua religião, por assim dizer, e isso vai acontecer com Esdras e Neemias. Eles ficaram, nesse período aqui da Babilônia, do cativeiro babilônico, eles chegando lá, eles vão, depois a própria Pérsia acaba invadindo Babilônia, né, e se torna o reino persa, que acontece aqui, ó, do ano 536 a 533 a.C., bem nesse período aqui, ó, bem
nesse finalzinho, vem uma outra cultura, os persas. E nesse império, nesse período, nascia, assim, uma expressão de fé, nascia um camarada chamado Zoroastro. E ele vai trazer o primeiro monoteísmo na história humana, que é o mazdeísmo, tá? O primeiro monoteísmo da história humana, da raça humana, é o mazdeísmo. Os judeus vão ter acesso a essa expressão de fé através de Zoroastro. E muitas coisas eles vão observar. Conforme a história vai passando, conforme as coisas vão acontecendo, os arquétipos, que são as ideias primordiais do ser humano, desde a sua origem, e esses arquétipos vão passando de tempo em tempo, e ele vai agregando-se a símbolos e representações. Então, as histórias vão acontecendo, a coisa vai acontecendo, e as coisas vão sendo compostas. E aí que o judeu emprestou muita coisa do seu monoteísmo do mazdeísmo, tá? De Zoroastro, que acabou sendo uma religião do reino persa. Eu vou gravar um vídeo especificamente contando a história do mazdeísmo, você vai achar muito impressionante, e eu já fiz uma live no Facebook, tá? Mas agora eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. Então, o que vai acontecer? Aqui por volta de 456, 444, Esdras e depois Neemias, eles têm que fazer uma reforma. Eles viram que esse tempo aqui foi um tempo de aprendizado e eles precisavam fazer uma mudança significativa. Então, eles vão trazer aqui uma nova ideia da religião judaica, o judaísmo rabínico, que vem as interpretações dos rabinos, dos rabis. Talvez você não saiba, mas o judaísmo ele tem o Torá oral e o Torá escrita. Torá escrita, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Torá oral é o Talmud, e que é conhecido também depois apresentado como Guemará. E além disso, eles têm o Midrash, são livros da religião judaica. Então é no Talmud que eles falam que é a lei oral, que tem muitas discussões sobre certos mandamentos, os Tzitzit, ou 613 mandamentos. E no Midrash, que é um livro à parte dos judeus, é um livro que eles buscam trazer respostas a certos personagens que é encontrado no Tanar, que é o Antigo Testamento, que a gente conhece, que apareceu em cena, mas não se fala muito sobre ele, e o povo perguntou: o que esse fulano está fazendo aqui? Então o Midrash, dentro da licenciatura poética, permitiu, eles escreveram as historinhas, as histórias, né, para dar uma resposta ao povo. E esses escritos, eles estão cheios de arquétipos, cheios de matrizes, tá? Cheios de matrizes. Então, o legal de observar esses escritos e ler, você vai encontrar os arquétipos, você vai encontrar as matrizes, você vai encontrar o pessoal todo ali, você vai ter um enredo, vai ter sempre um enredo literário, tá? Não esqueça disso. Então, Esdras e Neemias vão fazer uma reforma. Esdras vem, num primeiro momento, por permissão da Pérsia, do rei persa, eles vão voltar para Jerusalém. Eles vão voltar paulatinamente. E quando chega, está lá aquele povo, eles precisam ser resgatados. Esse povo tem que ser trazido de volta. Mas trazido de volta o quê? Trazido de volta a religião. Religião. Eu falei em vídeos passados aí que a religião ela tem um cunho social. Eu estou falando na jornada da espiritualidade. A religião tem, deixa eu completar aqui.
A religião tem a ideia de um cunho social, trazer um grupo de pessoas em torno de algo para que se ajudem mutuamente, para que se confraternizem, para que desfrutem e tenham a mesma expressão de fé e tal. Então eles vão fazer uma reforma. Nesse ínterim surge o profeta Ageu, provavelmente 520, no ano 520, logo depois que termina o cativeiro, Babilônia, e o povo voltou para a terra, mas cada um estava cuidando da sua vida, cada um estava cuidando do seu, né? E o Ageu vem com uma mensagem assim, prioridades. Poxa, é tempo de vocês morarem em casas bonitas, casas bem feitas, e a casa do Senhor está em ruínas, quer dizer, aponta para a religião. Então nós temos que fazer uma chamada para esse povo voltar para a religião. E nisso vem acontecendo as reformas, vai acontecer as reformas de Esdras e Neemias. E aí eles vão escrever lá os códigos e vão fazer a leitura e falar, é isso aqui que nós vamos acreditar, e pronto, acabou. Com esse tempo aqui de cativeiro, o que aconteceu? Muitos que ficaram na terra de Judá, eles acabaram se casando, sacerdotes principalmente, acabaram se casando com mulheres que não israelitas, acabaram se casando com mulheres do Reino Norte, de Samaria. Houve uma mistura aí, né? E Esdras e Neemias, nessa reforma, Neemias faz com que esses homens, se quisessem manter o sacerdócio, eles deveriam expulsar suas mulheres e casar com mulheres israelitas. Então, em nome da religião, se dissolveu muita família. A verdade é essa, tá? Então, Esdras e Neemias fazem essa reforma, Neemias principalmente. Neemias, ele foi uma coisa assim mais a fóspes, né? Foi truculento e tal. Ele mesmo relata que ele espancou algum, puxou a barba de outro, arrancou os cabelos e tal. Porque, na verdade, o povo eles queriam trazer o povo, queriam chamar aquele povo novamente para uma ideia única dentro da religião deles, e o povo estava com as suas vidas. Então, eles precisavam de um incentivo. Precisavam de um incentivo para essa obediência. E Neemias relata no livro dele que o incentivo que ele usou foi essa forma. Está aí no livro, você pode pesquisar. E aconteceu de expulsão. Aconteceu a expulsão mesmo, de fato, de alguns, e que eles tiveram que largar o sacerdócio, eles teve que decidir entre a sua família ou a religião, e eles pegaram a família e foram. Então, foi uma coisa assim meio indigesta. É uma coisa meio indigesta, para falar a verdade, porque já viu, né? Você já sabe o que está acontecendo. Bom, vem Zacarias, no ano 520, mais ou menos, ele vem falar assim, olha, o Messias está chegando. E, na verdade, o judeu, com essa ideia de Messias, ele espera 3 Messias. Não é só um, são 3 Messias. Eu falo nisso num outro momento. O Zacarias fala, Messias está chegando, o Messias está chegando. Olha, ele está vindo. Quer dizer, é um incentivo para que o povo se torne mais adepto a um novo conceito da religião, tá? Dessa reforma que foi promovida por Esdras e Neemias. O Messias está chegando, o Messias está chegando, tá? E olha, o Messias vem. Então é uma mensagem messiânica. Pô, o Messias está chegando, então eu tenho que me ligar a isso aí, porque vai que o Messias chega e eu fico de fora. Eu não quero ficar de fora, eu quero ficar dentro, eu quero participar das benesses, eu quero os benefícios para mim. O livro de Joel, curiosamente, o livro de Joel, ele é escrito aproximadamente nos anos 400 a 300. Por quê? Vem uma mensagem de Joel assim, eu vou restituir para vocês os anos que os gafanhotos, o cortador, o migrador, devorador, né, destruiu. Então eu vou restituir. Então o livro de Joel vem com essa mensagem por volta desse ano para dar uma esperança ao povo de uma restituição. Tá? Então, palavra aqui do livro de Joel são os gafanhotos, né? Daniel, ele é muito curioso, porque a tradição fala que Daniel foi escrito nesse período do cativeiro, mas a história nos mostra outro momento que ele foi escrito. Ele foi escrito por volta do ano 167, 164 antes de Cristo. Qual foi o período
do reino interbíblico que estava aí, 167, 167, 164, está entre aqui, o período sírio e os dias de Macabeus. Então ele é escrito tempos depois. Tanto é que no livro de Daniel, no texto massorético, tem uma ideia e na Septuaginta tem um complemento, né, de Daniel. Então é um livro que vem muito tempo depois e a palavra-chave do livro de Daniel é sonhos, né? Que tem lá o rei, que Nabucodonosor acaba sonhando com a estátua, Nabucodonosor acaba se transformando num animal, 7 anos, né? Cresceu o pelo, então ali, quando ele fica 7 anos meio loucão, Deus muda o coração dele de homem para um coração de fera. É ali com Nabucodonosor, se você ler certinho, que vai nascer a ideia do lobisomem, né? Então tem muito a ver ali com o Nabucodonosor se transformando num animal, né? 7 anos assim. Livro de Esther, que também é desafiador para a gente, porque o livro de Esther, a tradição diz que ela existiu aqui no período do rei da Pérsia, porém não há registro de nenhum Mardoqueu e nenhuma rainha Esther, tá? Não há um registro assim historicamente, mas tradicionalmente colocam ali e a literatura. Na verdade, o livro de Esther, ele foi escrito nos anos 210, 150 a.C., para dar uma resposta aos judeus por que o povo judeu, no período que eles ficaram na Pérsia, eles acabaram adotando o costume ou o ritual de Marduk, né? Que é a festa do Purim, que é o tipo de um carnaval da época, tá? Então, na verdade, tem essa resposta, né? Então eles celebram a partir dos dias de Esther, vamos dizer assim, essa questão do Purim, né? Então o livro foi escrito para dar uma resposta a respeito dessa situação aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, isso aí. Livro de Jó, chegamos no livro de Jó. O livro de Jó, tradicionalmente, pela tradição, fala assim, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Quando é que ele foi escrito? Foi escrito no 2000 anos, né? No livro de Jó há uma demanda muito grande, porque o livro de Jó, na verdade, ele é uma obra literária. O Jó não existiu literalmente. Ele é uma obra literária, é uma criação. Tá? E ele vai ser criado aí no período do cativeiro, tá? No período do cativeiro babilônico. Então o livro de Jó, as pessoas falam, o Jó existiu, é assim, tá, quando que ele existiu? Aí os que afirmam que ele existiu não sabem dizer quando que Jó existiu. Eles não sabem dizer a data. Aí fala, tá vendo, você não sabe dizer a data, você não tem registro sobre ele, então ele não existiu. Isso é própria coisa deles mesmo. Isso é própria coisa entre o pessoal lá, os judeus. O livro de Jó, ele tem uma mensagem sobre a tradição, a experiência e a suposição, que são 3 coisas bem desafiadoras que existem no ser humano. Um dia eu vou fazer um vídeo especificamente sobre o livro de Jó, tá? Bom, ufa! Né? Eu acho que nós fechamos aqui, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, Esdras e Neemias. Neemias é famoso pela edificação dos muros, né? Que ele vai trazer uma ideia de proteção ali para Jerusalém, que os muros estão abertos, então está desprovido de proteção, e Esdras vai edificar o templo. Então Esdras vem edificar o templo chamando o povo para a religião, Neemias vem com a proteção e Neemias vem com a reforma. Esdras e Neemias vão fazer uma reforma religiosa naquela época. Eu acho que nós fechamos. Opa, que legal. Então, em suma, o desenho do Antigo Testamento, para que você leia e desfrute aí da sua leitura, tenha um maior conhecimento, maior aproveitamento, em suma, o desenho é esse. Eu vou falar
logo eu vou falar sobre o período interbíblico. Período interbíblico é o período que vem, né, daquele período vamos dizer, entre Malaquias, se a gente falasse a grosso modo, Malaquias e Mateus, que foi o período dos reinos nesse período interbíblico. Teve o período persa, o grego, depois o egípcio, o sírio, o macabeus e o romano. Para que nós venhamos entender como que estava a questão religiosa nos dias de Jesus, vamos observar esses reinos aqui, que tem muita história, muito legal, vai dar muita informação para a gente entender os acontecimentos que vieram posteriormente. Gente, eu acredito que é isso aí, tá? Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre Crônicas, 1º Crônicas, 2º Crônicas, a data que eles são escritos, 330 a 250 a.C., a tradição fala outra coisa. Salmos, ele vai ser escrito de 1000 anos até o primeiro século, 100 depois de Cristo. Provérbios, de 100 até o primeiro ano depois de Cristo. Cânticos de Salomão é escrito em 520 a 400. Eclesiastes, de 300 a 250, ainda que é atribuído para Salomão, ele vem sendo escrito posteriormente, muito posterior do tempo de Salomão, tá? E o Eclesiastes tem muito a ver com a teologia da época, tá? Que estavam vivendo. Então nós vamos ver que 300 a 250, nós pegamos aqui esse período aqui, ó, que é os reinos interbíblicos, que aqui é dos Ptolomeus, que um dos generais de Alexandre o Grande, né? A questão da tradição, quando fala a tradição diz tal coisa, é a tradição religiosa. Agora, quando você vai para a história mesmo, de fato, os exegetas, as pessoas especialistas em estudos, eles vão analisar o livro e vão encontrar palavras, por exemplo, palavras que são encontradas em algum livro da Bíblia que é do período grego. E aí se fala que é do período persa, aquele livro foi escrito. Mas como que pode ser escrito no período persa se nós temos aqui expressões do grego? Então, existem algumas características, algumas coisas, alguns substratos que apontam, que dão pistas sobre quando o livro foi escrito, tá? Eu vou dar um exemplo para você de tradição, que é muito interessante. Você quer ver? Nós estamos aí no período próximo de Páscoa, né? Aí eu pergunto, Jesus na Páscoa, ele morre ou ressuscita? Para pensar. Na Páscoa, Jesus vai para a cruz ou ele ressuscita? Essa é para você. Vamos lá, vamos ver. O que a tradição diz? A tradição diz que no domingo de Páscoa, Jesus ressuscita. Mas, na verdade, não existe domingo de Páscoa. A Páscoa era o primeiro dia que se celebrava, né, a celebração da Páscoa era no primeiro dia, que aquela refeição que Jesus tomou, Jesus até falou assim, eu estou ansioso para comer com vocês essa refeição pascal. Então, na Páscoa, Jesus está morrendo. Já tinha parado para pensar? Porque a Páscoa é o primeiro dia onde eles iam comer a carne, eles iam ali fazer a instituição da Páscoa. Depois, os outros dias eram os pães ázimos. Então, Jesus, na Páscoa, ele morre e ele ressuscita ao terceiro dia dos pães ázimos. Você viu como que a tradição diz uma coisa e a ideia da história real é outra coisa? Só para você ter uma ideia sobre tradição e o que é de fato historicamente falando, tá? A tradição preserva seus costumes, a tradição vai preservar suas ideias, tá? Mas o fulano lá falou, isso é tradição, então tá. Lembra que há tempos passados, e também até na quaresma se come peixe, não se comia carne. Antigamente era muito mais enfático isso, antigamente a gente não podia nem fazer barulho, né? Na quaresma, aquele tempo de contrição, tá? Hoje o tempo está mudando, hoje a percepção é outra. Tá? Então, na quaresma, a turma já faz um churrasco. Na sexta-feira santa tem que comer só peixe e tal. A turma está fazendo churrasco. Então, a tradição diz uma coisa e historicamente as coisas vão acontecendo, os fatos vão acontecendo
e vai se mudando, tá bom? Então, questão de tradição, talvez você fale assim, mas essas datas aí não estão certas, não. Olha, isso aqui são datas do ponto de vista histórico, da historicidade. A história, ela vai buscar as informações para afirmar a sua datação. Tem questão de arqueologia também. Agora, tradição, quando entra na tradição religiosa, é questão de fé. Aí é questão de crença, tá? Então, como eu aqui já falei que no início dessa jornada eu não ia partir para a doutrinação, questão da doutrinação, então eu estou te apresentando a composição de como você vai aproveitar melhor a sua leitura com relação ao Antigo Testamento, tá bom? Bom, espero ter ajudado você. Espero ter ajudado você. Acho que são as informações da nossa jornada de Desafio 2021, de Gênesis a Malaquias, está aqui, né? Nos vídeos. Você que não assistiu, pega lá desde o primeiro e eu tenho certeza que você vai ser ajudado de uma forma maravilhosa. Vamos continuando, aí nós vamos trazer agora os próximos vídeos, personagens, momentos e vamos usar muitos recursos que nós temos para crescermos ainda mais no nosso conhecimento, na nossa jornada de espiritualidade, tá bom? Que Deus te abençoe, o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz, o amor de Deus, comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, compartilhe esse vídeo. Você pode se inscrever, se não está inscrito no canal, se inscreva, ajuda esse canal a crescer e vamos juntos caminhando e levando muitas informações para muitas pessoas. Um beijo grande, beijo no coração, fica com Deus, tchau!